Fala, cozinheiras e cozinheiras de plantão. Aqui é o professor Elias Marques. Então, vamos continuar com a nossa segunda aula sobre bases de cozinha. Então, na aula passada, nós falamos acerca do uso excessivo de intensificadores de sabor, né? A teoria básica sobre as bases de cozinha, né? Falamos sobre para que serve uma base de cozinha, tá? E nós vamos continuar no vídeo de hoje falando sobre bases de cozinha. Então, se você tem dúvida de como construir ou como agregar mais sabor às suas preparações culinárias, então fique comigo que esse é o vídeo, tá? Sobre bases de cozinha. Mas antes disso, vamos rodar aqui a vinheta, beleza? Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, certo? Sobre bases de cozinha, certo? Muito interessante. Na aula passada a gente deu a introdução às bases culinárias e hoje nós vamos continuar aqui falando acerca das bases de cozinha. Então, é muito importante que você permaneça aqui para que a gente possa dar prosseguimento à nossa aula sobre bases de cozinha. Então, na aula passada, nós ficamos exatamente aqui de conhecermos as composições de um fundo de cozinha. Então, nós vimos que uma base de cozinha, um fundo, ele pode ser gerado com várias cascas, né, talos, porque a cozinha ela tem há diversas aparas, né? Toda hora você está tendo diversos tipos de apara, é um talo de coentro, é um talo de salsa, certo? São cascas, então a cozinha gera muito resíduo. Então, ao invés de você desperdiçar, você pode e deve criar as suas próprias bases culinárias, tá? A partir desses aproveitamentos, o que é maravilhoso, né, para a cozinha, porque você vai otimizar tempo, vai otimizar a questão dos caldos, tá? E vai trazer, agregar valor às suas produções culinárias. Então, vamos para aqui, certo? Então, para a gente entender qual é a composição básica, tá? Então, caneta e papel na mão, tá? Lista aí para você a composição básica de uma base de cozinha. Primeiro, ele é composto por componentes nutritivos de base. O que é isso, professor? Deixa eu te explicar. Os componentes nutritivos são aqueles que dão nome à preparação. Então, se é um caldo de frango, obviamente que os componentes nutritivos de base serão ossos de frango. Tá? Se é um caldo de camarão, obviamente que os componentes nutritivos serão cascas de camarão. Se é um caldo de carne, obviamente que os componentes nutritivos serão carne. E assim sucessivamente. É um caldo de peixe, então você pode fazer com peixe. Então, esses são os componentes de base, aqueles que darão nome à preparação, ou seja, são os componentes proteicos, certo? Que vão trazer a base nutritiva para a sua preparação. Mas eu vou fazer um caldo só de legumes. Perfeito. Esses são seus componentes de base, legumes, certo? Então, já segura aí esse primeiro componente da nossa aula. O segundo componente, exatamente, são os componentes aromáticos. Eu já tenho um componente nutritivo, eu já tenho aqui uma carcaça de frango, certo? Que está pronta para virar um caldo, uma base de frango. Mas eu preciso de quê? Eu preciso dos componentes nutritivos, certo? E os componentes nutritivos, a gente vai entender quais são, certo? Tem um que é da cozinha clássica, que é chamado mirepoix. Na próxima aula nós vamos destrinchar cada componente desse. Mas eu já vou te dizer aqui qual é que você vai encontrar aqui nessa base de componentes nutritivos. O primeiro deles é o mirepoix. Nada mais é do que cebola, cenoura e salsão. Então, quando alguém pedir um mirepoix, é cebola, cenoura e salsão. São componentes nutritivos, componentes aromáticos, perdão, componentes aromáticos, que estão aí em segundo lugar. Segundo, você pode também colocar mais um componente aromático que é chamado bouquet garni, que é exatamente um amarrado de ervas frescas,
que geralmente é composto por, ele é composto por salsa, ele é composto por alecrim, ele é composto por milho, ele é composto por folha de louro, certo? Então são componentes aromáticos e alho poró, certo? Que darão a parte aromática de sabor e também de aroma na preparação, certo? E dentro desses componentes aromáticos, você tem também as especiarias, tá? Então a gente usa bastante pimenta em grão, certo? Mostarda em grão, certo? Por que a gente usa em grão? Porque já que é um fundo básico, e se eu colocar em pó, por exemplo, pimenta, a pimenta já vai reagir. Tá? Então, se ele é básico, eu só preciso do aroma da pimenta, certo? E os elementos, as especiarias em pó também vão trazer também a questão da coloração. Então, ele é básico, a gente vai utilizar mais os grãos para trabalhar ali, tá? Então, é importante que você coloque a pimenta em grão, coloque as sementes, por exemplo, da mostarda, certo? Para que você possa fechar ali os componentes aromáticos. Então, Mirepoix, bouquet garni, certo? São componentes aromáticos, certo? E as especiarias que vocês vai colocar ali. E terceiro lugar, certo? São os componentes líquidos. Tá? Geralmente a gente vai trabalhar água e vinho. Água ou vinho, certo? Na preparação. Nos fundos clássicos, geralmente a gente vai utilizar vinho, certo? Sempre vinho seco. Tá? Nada de vinho doce, adocicado, nem vinhos suaves, sempre vinho seco, tá? Porque é um fundo básico, certo? Um fundo básico. Então é importante que você entenda isso aí, certo? Então essa é a composição de qualquer fundo que você for fazer, certo? Na próxima aula nós vamos verificar outros tipos de fundos, certo? E vamos destrinchar cada componente desse aí que nós colocamos. Tá? Então é importante que você guarde isso aí, você que já cozinha. Tá? Eu sempre cozinhei, eu nunca sabia que uma composição era essa. Pois é. Então, segura aí, componentes de base, componentes aromáticos, tá? E os componentes líquidos. Tá? Sabendo disso, pronto, eu construo qualquer fundo de cozinha. Então, isso é importante. Para que serve isso aí? Isso serve exatamente para facilitar a nossa produção culinária. Isso serve exatamente para modificar a textura, o aroma, o sabor dos alimentos. Tá? Então, vamos deixar os intensificadores de sabor, porque esses vão trazer prejuízo. Esses não trazem um estilo na cozinha para você, tá? Porque qualquer pessoa pode pegar um saquinho daquele ali, um cubo daquele ali cozinhar, mas construir sabor, isso não é para qualquer um. Isso é para pessoas que estudam, pessoas que sabem trabalhar na cozinha. Tá? Então, é importante que você entenda a funcionalidade desses fundos. Então, eu coloquei aqui nessa artezinha a questão que às vezes a gente fala de fundo e fala caldo. Tá? Então, qual a diferença de fundo para caldo? A diferença está exatamente em uma palavra só, chamada redução. Comecei a fazer na minha panela, certo? Então, deixa eu voltar aqui para a tela 1. Então, nós começamos a fazer o nosso fundo de frango. Então, estou aqui refogando o meu frango, tal, coloquei cebola, cenoura, salsão, certo? Estou refogando, coloquei o vinho, certo? Coloquei água, e agora estou deixando ferver, certo? Se eu deixar ferver pouco, certo? Quando eu experimento esse fundo, ele tem um sabor lá no fundo, certo? A redução dele, mas se eu peço, olha, reduz aí pelo menos 60%, reduz bastante, reduz 80%, concentra bastante esse fundo, essa base. Então, isso aí já não vai ser mais um fundo, vai ser um caldo, certo? Dada a sua concentração de sabor, certo? Então, a diferença de um fundo com caldo é exatamente a sua redução. Se reduz pouco, o sabor está no fundo.
Se reduz muito, concentrou o sabor, opa, é um caldo. Beleza? Então, basicamente, gente, a gente precisa entender isso. Certo? Então, se você encontrou alguma bibliografia chamando fundo de caldo e caldo de fundo, fique tranquilo. A diferença é básica, é só a redução. Certo? Então, a gente precisa focar exatamente na construção disso, certo? Para melhorar a nossa produção culinária. Certo? Então, beleza, gente? Então, essa foi a introdução a esta aula. Nós vamos continuar essa aula, certo? Essa é na disciplina de Bases Culinárias 1, certo? Onde nós vamos aprender quais são as bases, tá? Então, se este conteúdo foi relevante para você, então, me dê um like, certo? Continue aqui comigo, certo? Nesse canal. Comente aqui, traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Elias, certo? Então, bora cozinhar que vem mais outro vídeo aí, beleza? Até a próxima!